A jornada para o cume do Monte Tabor não começou com um passo, mas com um mistério que ecoava há 6 dias. 6 dias de um silêncio perturbador após Jesus ter anunciado sua própria morte. Imaginem a mente de Pedro, Tiago e João. Eles caminhavam atrás do Mestre, sentindo o ar tornar-se mais rarefeito. O frio da altitude beijando seus rostos cansados, enquanto o sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia profético. Por que eles? Por que aquela montanha? A Bíblia nos relata em Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mas o que as entrelinhas não dizem é o peso espiritual daquela subida. Cada passo dado sobre as pedras soltas era um passo para fora do mundo comum e para dentro da eternidade. Eles deixaram para trás a multidão barulhenta, os doentes que clamavam por cura e os fariseus que tramavam conspirações. Ali, no isolamento das alturas, o tempo parecia curvar-se. Jesus não subia como alguém que busca descanso, mas como um rei que se prepara para uma audiência secreta no palácio de seu pai. Os discípulos observavam suas costas, sua túnica gasta pela poeira das estradas da Galileia, sem imaginar que aquela mesma fibra de tecido estava prestes a ser saturada por uma glória que nenhum olho humano jamais suportou. A harmonia da criação parecia pulsar ali. O vento não apenas soprava, ele parecia sussurrar segredos antigos, preparando o palco para a maior teofania do Novo Testamento. A subida era íngreme, um teste para o corpo e para a fé. Enquanto a escuridão da noite começava a abraçar a montanha, uma pergunta pairava no coração de João, o discípulo amado. Até onde o Mestre nos levará antes de revelar o que seus olhos já refletem? Havia um brilho diferente no olhar de Cristo naquela tarde, uma intensidade que fazia o coração dos 3 homens bater mais forte. Eles não sabiam, mas estavam cruzando a fronteira entre o visível e o invisível. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Lucas narra que eles subiram para orar, e enquanto Jesus orava, o sono abateu os discípulos. Porque no momento mais crucial da história antes da cruz, o céu permitiu que eles dormissem? O que aconteceu nas esferas espirituais enquanto os olhos dos apóstolos se fechavam pesadamente? O mistério não está no que eles viram primeiro, mas no que quase perderam por causa do cansaço da carne. Algo estava prestes a romper o véu, e não era deste mundo. De repente, o sono dos discípulos não é interrompido por um barulho, mas por uma luz que atravessa as pálpebras fechadas, como se o sol tivesse nascido dentro de suas próprias mentes. Ao abrirem os olhos, a realidade que conheciam havia sido suspensa. Ali, diante deles, o carpinteiro de Nazaré, o homem cujos pés eles lavaram, o amigo que comia pão com eles, estava sendo metamorfoseado, diz a Escritura em Mateus 17:2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Note que o texto não diz que a luz brilhou sobre ele, but que ele resplandeceu. A glória não era um reflexo externo, era a divindade interna de Cristo rompendo a prisão da carne humana. Era como se, por um breve momento, Deus Pai tivesse permitido que a humanidade de Jesus se tornasse transparente, revelando o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Imagine a grandiosidade majestosa desta cena. O rosto de Jesus, antes marcado pelas preocupações com as ovelhas perdidas de Israel, agora brilhava com uma intensidade tal que Pedro teve que proteger os olhos. Suas vestes, antes cinzentas pelo uso, tornaram-se de um branco tão puro, tão harmonioso e tão absoluto que desafiava qualquer descrição linguística. Era a brancura da santidade total, o fulgor da glória Shequina que outrora habitava o Santo dos Santos, agora caminhando sobre a relva da montanha. Nesse instante de êxtase, a atmosfera do Monte Tabor tornou-se densa com a presença do sagrado. Não havia medo comum, havia temor do Senhor. Aquele impacto que faz o homem perceber sua pequenez diante da imensidão. Jesus estava ali, em pé, como o centro gravitacional do universo. A luz que emanava de suas mãos e de seu rosto iluminava as rochas ao redor, transformando a noite escura em um dia celestial.
Era o ensaio da ressurreição, a prova viva de que a morte não teria poder sobre aquele que é a própria luz do mundo. Os discípulos estavam paralisados. A harmonia da cena era interrompida apenas pelo som da respiração ofegante dos 3 homens, que tentavam processar como o tempo e o espaço podiam coexistir daquela forma. Jesus estava ali, mas parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era majestoso, não como um imperador romano sobre um trono de ouro, mas como o Criador das estrelas, visitando sua própria criação. Mas a visão estava longe de terminar. No auge desse brilho insuportável, 2 fendas se abriram na eternidade e 2 figuras surgiram do nada, materializando-se ao lado de Jesus. Eles não eram anjos, eram homens que a história considerava partidos, como Moisés, que morreu e foi enterrado por Deus, e Elias, que subiu em um redemoinho. Podiam estar ali conversando calmamente sobre o futuro. E o mais intrigante, por que eles falavam especificamente sobre um êxodo que Jesus deveria cumprir em Jerusalém? O que os mortos sabiam que os vivos ainda não conseguiam compreender. A luz que emanava de Jesus no topo do Monte Tabor não era apenas um fenômeno visual. Era um convite para que a eternidade invadisse o tempo. No centro desse redemoinho de glória, onde o ar parecia saturado pela santidade pura, o impossível aconteceu. Do véu invisível que separa o paraíso da terra, materializaram-se 2 figuras cuja simples menção fazia qualquer judeu tremer de reverência. Não eram anjos, eram homens. Eram os guardiões da aliança antiga. Diz o texto sagrado em Lucas 9:30-31. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Imaginem a cena sob a perspectiva de Pedro, Tiago e João, que agora, totalmente despertos pelo fulgor celestial, tentavam recuperar o fôlego. À direita de Jesus surgiu Moisés, o grande libertador, o homem que subiu ao Sinai entre trovões e recebeu as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Sua presença ali era o selo de que a lei, os mandamentos que regeram Israel por milênios, encontrava agora o seu propósito final. O rosto de Moisés, que outrora brilhara tanto que precisou ser coberto por um véu, agora estava diante da fonte de toda a luz. Ele representava todos aqueles que haviam morrido na esperança da promessa. Os justos, que aguardavam o Redentor. À esquerda, envolto no fogo profético que sempre o acompanhou, estava Elias. O profeta que não conheceu a morte, aquele que foi arrebatado em um redemoinho de fogo para as mansões celestiais. Elias personificava os profetas, aqueles que, através dos séculos, gritaram no deserto do pecado humano que o Messias viria. Sua presença no monte era a prova viva de que a profecia não era uma mentira, mas uma estrada que levava diretamente aos pés de Jesus. A harmonia entre os 3 era absoluta. Não havia hierarquia no sentido humano. Havia uma adoração mútua e uma conversa que definiria o destino da humanidade. É fascinante notar que eles não discutiam as maravilhas do céu, nem os milagres do passado, como a abertura do Mar Vermelho ou o fogo descendo no Monte Carmelo. A narrativa bíblica é específica. Eles falavam sobre a partida de Jesus. A palavra original no grego é êxodos. Sim, no momento de maior glória de sua vida terrena, Jesus estava planejando o seu maior sacrifício. Moisés, que liderou o primeiro êxodo do Egito para a liberdade, agora conversava com Jesus sobre o segundo e definitivo êxodo, a libertação da humanidade das garras do pecado e da morte através do sacrifício na cruz. Imagine o contraste grandioso. A glória do monte sendo o preparativo para a humilhação do Calvário. Elias, o homem que lutou contra a idolatria, agora via o único Deus verdadeiro, preparando-se para a sua batalha final em Jerusalém. Os discípulos assistiam a tudo em um estado de transe santo. Como os olhos humanos podem suportar tamanha majestade? Ver o autor da lei e o capitão dos profetas curvando-se, não em palavras, mas em essência diante de Jesus, era a confirmação de que o carpinteiro que eles seguiam era, de fato, o Senhor da história. Ali, no cume do Tabor, o passado e o futuro se encontraram no agora de Deus.
A história de Israel estava sendo resumida em uma pequena clareira, iluminada por uma luz que não provinha do sol, mas do próprio Criador do Sol. A atmosfera era de uma paz tão densa que poderia ser tocada. Era uma harmonia que o mundo jamais conheceu desde o Jardim do Éden. Contudo, essa paz estava prestes a ser interrompida pelo ímpeto humano, pois o homem, em sua limitação, sempre tenta capturar o que pertence apenas ao Eterno. Pedro, vendo Moisés e Elias prepararem-se para partir, sentiu um desespero profundo. O medo de que aquela glória se dissipasse e ele tivesse que voltar para a escuridão do vale. Mas enquanto os dois profetas começavam a se afastar, Pedro cometeu o que muitos teólogos chamam de o erro sagrado. Ele interrompeu o silêncio do céu com uma proposta que parecia piedosa, mas que escondia um perigo terrível. O que Pedro não sabia é que, ao tentar prender a glória em tendas feitas por mãos humanas, ele estava prestes a invocar uma resposta direta e aterradora do próprio Deus Pai. O que aconteceu quando uma nuvem, diferente de todas as outras, desceu do céu e engoliu a luz da transfiguração? E por que os discípulos ficaram aterrorizados ao ouvirem uma frequência sonora que não pertencia a este planeta? O ar no topo do monte estava carregado de uma eletricidade espiritual que desafiava a compreensão humana. Pedro, Tiago e João estavam no limite de sua capacidade sensorial. Ver Jesus em sua glória intrínseca, ladeado por Moisés e Elias, era uma experiência que fundia o terror e o êxtase em um único sentimento. No entanto, o ser humano possui uma tendência intrínseca de tentar domesticar o divino, de tentar criar estruturas para conter aquilo que é infinito. Foi nesse momento de tensão entre o eterno e o temporal que Simão Pedro, com o coração acelerado e a voz trêmula, decidiu quebrar o silêncio que os próprios anjos respeitariam. Diz a Escritura em Mateus 17:4. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro não falava por malícia, mas por um amor desesperado. Ele queria eternizar aquele momento de harmonia majestosa. Em sua mente, se pudesse construir tendas, o céu não precisaria partir. Ele queria prender a glória de Deus em estruturas de pedra e tecido. Mas a transfiguração não era um destino final. Era um preparativo para a batalha. O Mestre não veio para morar no topo de um monte isolado, mas para descer ao vale da sombra da morte. Enquanto Pedro ainda balbuciava sua proposta, o universo pareceu prender a respiração. O tempo, que já parecia distorcido, parou completamente. Antes que Jesus pudesse responder ao seu discípulo, uma resposta muito mais grandiosa veio diretamente das esferas celestiais. Uma nuvem, mas não uma nuvem comum feita de vapor e sombras, começou a descer sobre eles. No Antigo Testamento, os profetas a chamavam de Shequina, a nuvem da glória, a mesma que guiava Israel pelo deserto e que enchia o templo de Salomão, a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé. O evangelista relata o impacto em Mateus 17:5. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Observem a descrição. Uma nuvem luminosa. É um paradoxo divino, uma luz que envolve e que, ao mesmo tempo, vela o mistério. Quando aquela nuvem os engoliu, o mundo exterior desapareceu. Pedro, Tiago e João foram subitamente transportados para o centro do próprio coração de Deus. A voz que ecoou da nuvem não era um som captado apenas pelos ouvidos, mas uma frequência que ressoava em cada átomo de seus seres. Era a voz do Pai. O mesmo Deus que disse: haja luz no princípio da criação, agora quebrava o silêncio de séculos para autenticar seu Filho. No batismo de Jesus, a voz foi de afirmação. Aqui, no monte, a voz é de comando. A ele ouvi. Era como se o Pai estivesse dizendo a Pedro e a todos nós: parem de falar, parem de tentar construir tendas, parem de sugerir caminhos, apenas olhem para o meu Filho e escutem suas palavras. A grandiosidade dessa cena é quase insuportável para a fragilidade humana.
O impacto da voz do Todo-Poderoso foi tão devastador que os 3 apóstolos, homens rudes da Galileia, caíram com o rosto em terra. Eles não apenas se ajoelharam, eles colapsaram sob o peso da glória. O texto bíblico diz que eles ficaram extremamente aterrorizados. Era o pavor sagrado diante da pureza absoluta. Ali, prostrados na poeira do monte, eles entenderam que Moisés e Elias eram apenas servos, mas Jesus era o herdeiro de tudo. A harmonia que antes era visual e pacífica, agora tornara-se uma experiência de julgamento e redenção. Naquela nuvem, a lei de Moisés e as profecias de Elias se fundiram e se submeteram à autoridade final de Cristo. O silêncio que se seguiu à voz do Pai era mais pesado que o som de 1000 trovões. O que se sente quando o Criador do Universo termina de falar e você percebe que é apenas pó diante da eternidade? Os segundos que se seguiram pareceram horas. Prostrados, sem coragem de levantar a cabeça, os discípulos esperavam pelo fim. Mas o Deus que aterroriza com sua voz é o mesmo que conforta com seu toque. A mão de Jesus, a mesma que curou leprosos e multiplicou pães, agora pousava sobre os ombros trêmulos de seus amigos. O que aconteceu no momento exato em que Jesus tocou os discípulos? Quando eles finalmente reuniram coragem para levantar o rosto, algo perturbador havia mudado. Moisés desaparecera. Elias desaparecera. A nuvem se dissipara. O que restou ali foi apenas Jesus, em sua forma humana comum. Por que a glória foi retirada tão rapidamente? E por que, enquanto desciam a montanha, Jesus impôs um segredo tão severo, proibindo-os de contar o que viram até que algo terrível acontecesse? Existe um perigo em revelar a glória antes da hora certa. E o que eles descobririam no vale mudaria para sempre sua compreensão sobre quem realmente era o Messias. O silêncio que se seguiu à voz do Pai no Monte Tabor não era um silêncio vazio. Era um silêncio grávido de eternidade. Pedro, Tiago e João continuavam prostrados, com os rostos enterrados na poeira da montanha. O terror sagrado havia paralisado seus membros. Eles haviam ouvido a frequência da criação, a voz que sustenta as galáxias, e a fragilidade de seus corpos de barro parecia prestes a se desfazer. Naquele momento, eles não eram apenas apóstolos. Eram homens confrontados com a realidade de que Deus é muito mais terrível e maravilhoso do que qualquer religião poderia descrever. Mas em meio a esse peso insuportável de glória, algo mudou. O fulgor cegante começou a suavizar. A nuvem de luz, a Shequina, começou a se retrair para as dimensões invisíveis de onde viera. E então, no auge do temor deles, sentiram algo profundamente humano e familiar. Uma mão calejada pelo trabalho na carpintaria, uma mão quente e real, pousou sobre os ombros trêmulos dos discípulos, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: "Levantai-vos e não tenhais medo." Esta é uma das cenas mais harmoniosas e impactantes de toda a Bíblia. O mesmo ser que segundos antes resplandecia como o sol, agora se curvava para tocar o pó da terra, representado naqueles 3 homens. O toque de Jesus foi o que os trouxe de volta à vida. Foi o sinal de que a glória de Deus não veio para destruir o homem, mas para resgatá-lo. A voz do Pai os prostrou, mas o toque do Filho os levantou. Ao ouvirem aquela voz mansa e familiar, Pedro e os irmãos Zebedeu finalmente reuniram coragem para levantar os olhos. E o que viram foi tão surpreendente quanto a própria transfiguração. A Bíblia relata em Mateus 17:8: "E levantando eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Moisés, o legislador, havia partido. Elias, o profeta de fogo, havia retornado ao seu lugar de honra. As tendas que Pedro queria construir não eram mais necessárias, pois o templo vivo estava diante deles. Jesus estava ali, sozinho. Sua túnica não brilhava mais com a brancura insuportável. Voltara a ter a cor da terra. Seu rosto não era mais como o sol, mas mantinha o olhar de compaixão que eles tanto conheciam. A mensagem era clara. A lei e os profetas apontavam para ele. E agora que ele havia sido revelado, eles podiam descansar. Jesus é a palavra final de Deus para a humanidade. A descida do monte começou em um silêncio reflexivo.
A jornada de volta para o vale era o oposto da subida. Se antes havia a antecipação do mistério, agora havia o peso do que foi visto. Enquanto seus pés batiam nas pedras do caminho, Jesus proferiu uma ordem que ecoaria como um enigma em suas mentes. Respire fundo. Por um instante, esqueça o barulho lá fora. Eu sei que a subida tem sido íngreme. Eu sei que o peso que você carrega nos ombros parece esmagador. Mas hoje, eu te convido a deixar o cansaço no vale e subir comigo ao topo do monte. Não é um monte de pedras frias, mas o lugar onde a eternidade toca o seu coração. Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Fé. Feche os olhos por um segundo. Sente esse calor? Não é o sol da terra, é a luz de Jesus. No Monte da Transfiguração, ele não brilhou para mostrar poder. Ele brilhou para mostrar que a escuridão não tem a última palavra sobre a sua vida. Imagine ele agora, diante de você. As vestes brancas, como a paz que você tanto procura, o rosto iluminado por um amor que não te julga, que não te aponta o dedo, mas que te enxerga por inteiro. Cada dor, cada lágrima escondida, cada sonho quebrado. Talvez você sinta que não tem mais forças para dar o próximo passo. Talvez o silêncio de Deus tenha machucado o seu peito. Mas olhe para essa mão estendida. É uma mão firme, marcada pelo sacrifício, mas carregada de uma doçura infinita. Sinta o toque dele agora no seu ombro. É um toque que diz: eu estou aqui, eu sempre estive aqui. Jesus é o seu refúgio majestoso. Ele não cura apenas feridas, ele restaura a vontade de viver. Escute a minha voz, não desista. A sua vida não é um acidente. Ela é um tesouro precioso guardado no coração do Pai. Esperar em Deus não é perder tempo, é ganhar eternidade. Se o mundo te disse que você não vale nada, Jesus desceu do trono de glória e subiu aquele monte só para te mostrar que você vale o sangue dele. Há uma esperança real esperando por você. Existe uma harmonia que vai transformar o seu caos em um hino de vitória. Deixe que essa paz, que agora inunda este momento, te acompanhe. Jesus está te esperando, com os braços abertos e um reino de luz preparado para você. Se essa mensagem tocou o seu coração e trouxe um pouco da luz do Tabor para o seu dia, eu te convido a caminhar ao meu lado. Inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like. Isso é muito mais que um gesto. É a forma de garantirmos que essa luz chegue a outros corações que também precisam de cura. E continuando com a narrativa. Diz o versículo em Mateus 17:9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Por que o segredo? Por que esconder tamanha majestade de um mundo que jazia em trevas? A resposta é profunda e misteriosa. Jesus sabia que o mundo queria um rei de glória, mas ele veio para ser o servo sofredor. Se Pedro, Tiago e João saíssem gritando sobre o que viram no Tabor, a multidão tentaria coroar Jesus por sua luz e não por seu sacrifício. A glória da transfiguração só faria sentido completo através das lentes da crucificação. Sem a cruz, a transfiguração seria apenas um espetáculo. Com a cruz, ela se torna a garantia da vitória sobre a morte. Os 3 discípulos guardaram o segredo, mas seus corações queimavam. Eles agora sabiam quem era o homem que caminhava à frente deles. Eles viram o rei antes de verem o réu. Viram a coroa de luz antes de verem a coroa de espinhos. Essa visão seria o combustível secreto que os sustentaria nos dias sombrios que viriam. Contudo, o contraste estava prestes a se tornar brutal. Eles estavam deixando a harmonia do céu para entrar novamente no caos da terra. Enquanto desciam, os discípulos discutiam entre si o que significava ressuscitar dentre os mortos. Eles não sabiam que, ao chegarem ao pé da montanha, a luz do Tabor seria imediatamente confrontada pela escuridão mais densa. Um pai desesperado, um filho possuído por um espírito mudo e uma multidão de discípulos impotentes os aguardavam. Por que Jesus permitiu que o maior momento de glória fosse seguido pelo maior confronto com o poder das trevas? O que aconteceu quando a luz de Cristo tocou o vale da agonia humana? E por que os discípulos que ficaram embaixo não conseguiram operar o milagre que Jesus fizera tantas vezes? O mistério da fé
estava prestes a ser testado no fogo da realidade. Imagina esta cena. Você acabou de ter a experiência mais extraordinária da sua vida. Você viu algo tão glorioso que sua mente mal consegue processar. Agora, ao descer de volta à realidade, tudo parece diferente. O mundo que antes era normal, agora se revela barulhento, caótico e cheio de dor. Foi exatamente isso que Pedro, Tiago e João viveram ao descer do Monte Tabor com Jesus. Lá em cima, eles viram a glória divina, o brilho da presença de Deus. Jesus transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Mas, ao descerem, o silêncio majestoso da montanha foi trocado pelo som áspero de uma discussão. Na base do monte, uma multidão cercava os outros 9 discípulos. Havia escribas, curiosos e, no meio de tudo, uma cena de pura agonia. A Escritura diz que, ao verem Jesus, todos ficaram espantados. Talvez o rosto dele ainda guardasse um brilho, um vestígio daquela glória celestial. Mas o que Jesus encontrou ali foi o oposto do Tabor. Um pai desesperado se ajoelhou diante dele, contando a tragédia de seu único filho, atormentado por um espírito que o jogava no fogo e na água. E então, o pai diz a frase que expõe a falha daquele momento. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Por que eles falharam se já haviam expulsado demônios antes? A resposta de Jesus foi um trovão. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele tinha acabado de ouvir a voz do Pai chamando-o de filho amado, e agora encontrava uma geração que não conseguia crer. A grandeza de Jesus não se manifestou com raios de luz, mas com autoridade sobre o caos. Ele mandou trazer o menino. A luz de Cristo confrontou as trevas, e após uma última convulsão violenta, com uma única palavra de comando, Jesus libertou o jovem e o devolveu, curado, ao seu pai. Mais tarde, em particular, os discípulos, confusos e humilhados, perguntaram: por que nós não conseguimos? E a resposta de Jesus é uma lição para todos nós. Por causa da pouca fé de vocês. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada lhe será impossível. Jesus estava conectando a experiência do monte com a prática no vale. O monte era para a visão, o vale para a ação. A glória da transfiguração não era um fim em si, mas o combustível para enfrentar o vale da agonia. Jesus não quis ficar nas tendas de luz. Ele desceu para as tendas da dor humana, mostrando que sua majestade se manifesta na cura. Ele também mencionou que certas castas só saem com oração e jejum. Mas ele mesmo não orou, nem jejuou naquele instante. Ele apenas ordenou. Onde estava o segredo de sua autoridade? Teria sido forjada no silêncio do topo da montanha. Este contraste brutal nos ensina algo profundo. Nossas experiências de monte, aqueles momentos de clareza e conexão espiritual, não são para nos isolar. São para nos fortalecer para os desafios do vale. É no vale, no meio do caos e da dor, que a fé que recebemos no monte é testada e se torna real. A glória que vemos em momentos de intimidade com Deus nos capacita a levar a sua cura e a sua ordem para o desespero do mundo. O que você acha? Como podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas, saindo dos nossos montes para fazer a diferença nos vales que encontramos todos os dias? Após o estrondo do milagre no vale, onde o demônio foi expulso e o menino restaurado, uma estranha quietude se abateu sobre o grupo de seguidores de Jesus. Eles estavam atravessando a Galileia, mas o mestre não queria que ninguém o soubesse. Havia um desejo de isolamento, não por medo, mas por necessidade de instrução. A mente dos discípulos ainda estava dividida. Metade deles ainda via as roupas brancas e o rosto solar de Jesus no monte, enquanto a outra metade ainda ouvia os gritos do menino possuído e a discussão com os escribas. Era uma transição violenta entre o céu e o inferno, entre a harmonia divina e o caos humano. Jesus, no entanto, caminha com uma determinação que assusta. Ele sabe que a transfiguração não foi um descanso, mas uma armadura espiritual para o que estava por vir. No silêncio das estradas galileias, ele volta a tocar no assunto que os discípulos tanto temiam e que Moses e Elias haviam discutido com ele nas alturas.
Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Parem um instante e imaginem a cena majestosa e, ao mesmo tempo, melancólica. O mesmo homem que foi aclamado pela voz do Pai como Filho amado, o mesmo homem que mostrou ter autoridade sobre os maiores profetas da história, agora fala sobre ser entregue nas mãos dos homens. Há um paradoxo grandioso aqui. Como pode o Rei da Glória ser entregue à mercê de criaturas de barro? Como pode a luz do mundo ser apagada pela mão de pecadores? A narrativa bíblica destaca que os discípulos se entristeceram muito. Por trás dessa tristeza havia uma incompreensão profunda. Eles não conseguiam conciliar o Tabor com o Calvário. Para Pedro, Tiago e João, a transfiguração deveria ter sido o início da posse de um trono terreno. Uma demonstração de poder que silenciaria Roma e os fariseus para sempre. Eles queriam as tendas de glória, mas Jesus estava lhes oferecendo o caminho da cruz. A harmonia que eles experimentaram no monte parecia estar se desfazendo diante de seus olhos a cada palavra de Jesus sobre sua morte. No entanto, o impacto teológico dessa sombra da cruz, sob a luz do Tabor, é o que dá sentido ao cristianismo. A transfiguração foi o penhor da vitória. Jesus estava revelando a seus amigos que, embora ele fosse ser humilhado, a glória era sua natureza intrínseca. Ele não perderia sua divindade na cruz. Ele a esconderia sob o véu do sofrimento para realizar o êxodo final da humanidade. Nesta parte da nossa caminhada, devemos entender que Jesus estava preparando o círculo íntimo para o contraste que viria em breve. Os mesmos três, Pedro, Tiago e João, que viram Jesus transfigurado no Tabor, seriam os mesmos três que o veriam transfigurado de dor no jardim do Getsêmani. No Tabor, seu rosto brilhava como o sol. No Getsêmani, seu suor seria como grandes gotas de sangue. No Tabor, suas vestes eram brancas como a luz. No Calvário, ele seria despido e sua pele seria rasgada pelos açoites. A grandeza de Cristo está no fato de que ele conhecia perfeitamente o brilho do céu, mas escolheu voluntariamente a escuridão da sepultura por amor a nós. A transfiguração foi o momento em que a eternidade disse a Jesus: Tu és Deus, para que na cruz Jesus pudesse dizer à humanidade: Eu morro para que vocês vivam. A tristeza dos discípulos vinha de olharem apenas para a morte, esquecendo-se da promessa que Jesus sempre incluía. E ao terceiro dia ressuscitará. A glória que eles viram no monte não era um sonho, era a garantia de que a morte seria apenas uma passagem. O caminho para Jerusalém agora era uma contagem regressiva. A cada quilômetro percorrido, a luz do monte parecia ficar mais distante no tempo, mas deveria estar mais próxima em seus espíritos. Jesus caminhava como o cordeiro que já havia visto o trono. Ele não tinha medo dos homens, pois já havia falado com o Pai na nuvem. Mas como transmitir essa paz a homens que ainda viviam pelo que viam e não pelo que criam? Mas há um mistério que poucos percebem na conversa sobre o imposto do templo que aconteceu logo em seguida. Porque, logo após falar de sua morte e glória, Jesus realiza um milagre tão peculiar envolvendo uma moeda na boca de um peixe? O que esse milagre cotidiano tem a ver com sua realeza divina e com o fato de ele ser o Senhor de toda a criação, inclusive das profundezas do mar? Seria esse milagre uma demonstração final de que, mesmo sendo o rei que paga o preço por todos, ele continua sendo o dono de tudo o que existe? E o que aconteceu quando os discípulos começaram a discutir sobre quem seria o maior no reino, logo após terem visto a humildade extrema do Mestre? O abismo entre a mente de Deus e a mente humana estava prestes a ser revelado de forma constrangedora. Após a descida do Monte Tabor e o confronto com as trevas no vale, Jesus e seus discípulos retornaram para Cafarnaum, a cidade que servia como base para o seu ministério na Galiléia. A atmosfera ainda era densa. Pedro, Tiago e João carregavam o segredo da glória em seus peitos, enquanto os outros discípulos ainda lidavam com a frustração da própria incapacidade diante do menino lunático. Mas a vida comum não espera pela compreensão dos mistérios divinos. Ela bate à porta exigindo respostas e obrigações. Ao chegarem à cidade,
Os cobradores das 2 dracmas, o imposto do templo, obrigatório para todo judeu, aproximaram-se de Pedro. Havia um tom de desafio na pergunta. O vosso mestre não paga as 2 dracmas? Mateus 17, 24. Pedro, impetuoso como sempre, respondeu prontamente que sim. Mas ao entrar em casa, antes mesmo de relatar o ocorrido, ele foi surpreendido pela onisciência de Jesus. O mestre, que minutos antes conversava com Moisés sobre o destino da humanidade, agora estava atento a uma discussão sobre moedas de prata. Jesus questiona Simão sobre quem deve pagar impostos aos reis da terra: os filhos ou os estranhos? A conclusão era óbvia: os filhos estão isentos. O impacto teológico aqui é majestoso. Jesus estava afirmando sua identidade como o Filho de Deus, o verdadeiro dono do templo. Ele não tinha a obrigação de pagar imposto para a casa de seu próprio pai. No entanto, para não causar escândalo, para não colocar um tropeço no caminho daqueles que ainda não podiam ver sua glória, ele decide pagar. Mas ele não o faz retirando dinheiro de uma bolsa comum. Ele o faz através de uma demonstração de domínio absoluto sobre a criação. Diz a Escritura em Mateus 17, 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pense na grandiosidade desta ordem. Jesus ordena a Pedro, um pescador profissional, que use um anzol, um método de pescaria individual e precisa, e garante que o primeiro peixe teria a moeda exata, um estater, que valia 4 dracmas, o suficiente para 2 homens. Isso revela que o Cristo da Transfiguração é o mesmo Cristo que governa as profundezas do mar, que conhece o paradeiro de cada criatura e que providencia o necessário de forma sobrenatural no meio do ordinário. A harmonia entre sua divindade e sua submissão às leis humanas é perfeita. Contudo, enquanto o peixe era pescado e a moeda era entregue, um conflito muito mais sombrio fervilhava no coração dos discípulos. No caminho para Cafarnaum, eles haviam discutido algo que revelava o quanto ainda estavam distantes da mente de Cristo. Quando Jesus os questionou sobre o que falavam, o silêncio da vergonha se instalou. Eles estavam discutindo quem entre eles seria o maior no reino dos céus. Imaginem o contraste impactante. Jesus acabara de mostrar sua glória aos 3, falara de sua morte sacrificial e pagara um imposto que não devia por pura humildade, enquanto seus seguidores mais próximos lutavam por posições de poder. A resposta de Jesus foi um golpe de misericórdia no orgulho humano. Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e proferiu palavras que ecoariam por toda a eternidade. Diz o texto em Mateus 18, 3, 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Naquela cultura, uma criança não tinha status, não tinha direitos e não tinha poder. Jesus estava dizendo que a verdadeira majestade não está na ascensão, mas na descida. O maior no reino não é quem vê mais luz no topo do monte, mas quem se torna menor no serviço aos outros. A lição da humildade foi o selo final daquela etapa da jornada. Jesus mostrou que a glória do Tabor só pode ser habitada por aqueles que possuem o coração de uma criança, simples, dependente e sem ambições egoístas. A harmonia que os discípulos buscavam através do poder, Jesus lhes oferecia através da pequenez. Eles queriam ser grandes como Moisés e Elias. Jesus queria que eles fossem humildes, como o peixe que obedece à sua voz, e como a criança que confia em seu colo. A partir desse momento, o ministério de Jesus toma um rumo ainda mais profundo. Ele começa a falar sobre o valor de cada pequenino e sobre o perigo terrível de causar escândalo a um deles. A glória agora se traduz em cuidado pastoral, em perdão e na busca pela ovelha perdida. O rei estava ensinando seus futuros embaixadores que o reino de Deus não é feito de tendas de ouro, mas de corações quebrantados. Jesus então profere uma advertência que faz estremecer até os mais corajosos. Ele fala sobre mãos, pés e olhos que devem ser arrancados se causarem tropeço. O que há de tão grave no pecado e na soberba
que justifica uma linguagem tão violenta e radical do príncipe da paz? Por que o caminho da humildade é guardado por advertências tão severas sobre o inferno de fogo? E como essa lição de tornar-se pequeno preparou o terreno para o ensinamento mais difícil de todos, o perdão ilimitado, ilustrado pela parábola do credor incompassível? O mistério da graça estava prestes a colidir com a dureza do coração humano. A cena em Cafarnaum, após a lição da criança, tornou-se o palco de uma das declarações mais radicais e impactantes de Jesus. Se no Monte Tabor os discípulos viram a luz que emana da santidade divina, agora eles ouviriam sobre o custo de manter essa luz acesa em seus próprios corações. Jesus não estava interessado em uma religiosidade superficial. Ele exigia uma pureza que refletisse a harmonia do céu. Foi nesse contexto que ele proferiu palavras que até hoje ecoam como um trovão na consciência humana. Diz a Escritura em Mateus 18:8-9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com 1 só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Não se enganem. Jesus não estava incentivando a automutilação física, mas sim uma cirurgia espiritual drástica. A grandiosidade de Deus é tão absoluta que nada, absolutamente nada, deve ser mantido se servir de obstáculo entre a alma e o reino. O pecado para Jesus não é um erro menor, é uma desarmonia que corrói a visão da glória que eles testemunharam no monte. A mensagem era clara. A majestade de Deus é santa, e para habitarmos em sua presença, devemos estar dispostos a cortar as raízes do orgulho, da cobiça e da malícia, por mais doloroso que isso seja. Contudo, para que essa severidade não se tornasse um fardo insuportável, Jesus imediatamente revelou o outro lado da moeda da majestade: a compaixão obstinada do rei. Ele contou a parábola da ovelha perdida, mudando a perspectiva da justiça punitiva para o amor redentor. O mesmo Deus que exige pureza radical é o pastor que deixa as 99 ovelhas no monte para buscar a única que se desgarrou no vale escuro. Diz o texto em Mateus 18, 12, 13. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que se não desgarraram. Imaginem o impacto dessas palavras para os discípulos. Eles haviam visto Moisés e Elias, os gigantes da fé, no monte. Mas Jesus estava lhes dizendo que o maior prazer de Deus está em resgatar o pequeno, o falho, o perdido. A glória de Deus não brilha apenas no sucesso, mas na restauração. Foi então que Pedro, talvez tentando aplicar essa nova lógica de misericórdia, aproximou-se de Jesus com uma pergunta que parecia generosa para os padrões da época. Ele perguntou se deveria perdoar seu irmão até 7 vezes. Na tradição rabínica, perdoar 3 vezes já era considerado um ato de santidade. Ao sugerir 7, Pedro achou que estava sendo extraordinário. Mas a resposta de Jesus estilhaçou a matemática humana e revelou a escala infinita da graça divina. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. No simbolismo bíblico, isso representa o perdão sem limites, uma harmonia constante que não guarda registro de erros. Para ilustrar essa grandiosidade, Jesus narrou a parábola do credor incompassível. Um homem que devia 10.000 talentos, uma fortuna impossível de ser paga, equivalente a bilhões de dólares hoje, foi perdoado por um rei majestoso e piedoso. Mas esse mesmo homem, ao sair da presença do rei, agarrou um companheiro que lhe devia apenas 100 denários e o jogou na prisão. A conclusão de Jesus é um aviso solene que nos remete de volta à nuvem luminosa do Tabor. O reino de Deus é um ecossistema de perdão. Quem experimentou a glória do perdão infinito do rei não tem o direito de reter a misericórdia de seu próximo. Se o fizermos,
A luz que recebemos se transformará em trevas. A harmonia do reino exige que sejamos canais da mesma graça que nos alcançou. Jesus encerra esse ciclo de ensinamentos e toma uma decisão que mudaria o curso da história. Ele deixa a Galileia e volta seu rosto definitivamente para a Judéia e Jerusalém. Mas, no caminho, algo inusitado acontece. Ele é confrontado por 10 homens que carregam a marca da morte em seus corpos, a lepra. Por quê? De todos os milagres, Jesus escolhe curar esses 10 à distância, ordenando que eles simplesmente vão. E qual é o segredo por trás do único leproso que voltou? Um estrangeiro samaritano? O que a gratidão tem a ver com a verdadeira visão da glória de Deus? O mistério da cura e da salvação estava prestes a colidir com a ingratidão humana no caminho para a cruz. A glória em trânsito. O caminho, a lepra e o único retorno. Jesus finalmente deixou as águas tranquilas da Galileia e as montanhas onde sua divindade fora revelada. O destino era Jerusalém, mas o caminho era o de um sacrifício que a mente humana ainda não conseguia abraçar. Ele caminhava agora pela região fronteiriça entre a Samaria e a Galileia. Uma terra de ninguém, um território marcado por tensões políticas e religiosas. Mas para o rei transfigurado, não existem fronteiras para a misericórdia. O brilho que Pedro, Tiago e João viram no topo do monte continuava pulsando sob a pele de Jesus. Mas agora esse brilho seria testado diante da forma mais degradante de sofrimento humano daquela época, a lepra. Diz a Escritura em Lucas 17, 12 e 13. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Imagine a cena impactante e melancólica. A lei de Moisés, aquele mesmo Moisés que conversara com Jesus no monte, ordenava que o leproso vivesse isolado, gritando: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. Aqueles 10 homens eram mortos-vivos, suas peles apodrecendo, seus membros perdendo a sensibilidade, suas famílias deixadas para trás. Eles estavam de longe, pois sabiam que a santidade não se mistura com a impureza. No entanto, o grito deles não era de desespero comum. Era um clamor que reconhecia a autoridade de Jesus. Eles não pediram esmolas, pediram misericórdia. Jesus, o Cristo majestoso, olhou para eles e não demonstrou nojo, nem recuo. A harmonia de sua presença era tão poderosa que ele não precisou tocá-los como fizera com outros. Ele proferiu uma ordem que exigia uma fé cega e absoluta. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lucas 17, 14. Aqui reside um dos mistérios mais belos da caminhada cristã. Jesus não os curou instantaneamente diante de seus olhos. Ele pediu que eles caminhassem como se já estivessem curados. Imagine esses 10 homens, ainda cobertos de feridas, virando as costas para o Mestre e caminhando em direção ao templo. Cada passo era um ato de guerra contra a lógica. Mas o texto sagrado nos revela o milagre da obediência. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Enquanto caminhavam, a carne se renovava, a cor voltava à pele, os dedos recuperavam o vigor. A luz do Tabor, de forma invisível, havia atravessado a distância e restaurado a vida naqueles corpos sentenciados. A grandiosidade do poder de Deus é inquestionável, mas a profundidade do coração humano é muitas vezes decepcionante. 9 daqueles homens, ao perceberem a cura, continuaram correndo para os sacerdotes, talvez ansiosos para retomar suas vidas, suas posses e seus privilégios. Eles receberam o benefício, mas esqueceram o benfeitor. Apenas um, e o texto faz questão de enfatizar que era um samaritano, um estrangeiro desprezado pelos judeus, interrompeu sua jornada. Diz a Bíblia em Lucas 17, 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse homem entendeu o que os outros perderam. A cura física é um presente, mas o encontro com o doador é a verdadeira recompensa. Ao cair com o rosto em terra aos pés de Jesus, ele repetia o gesto que os apóstolos fizeram na nuvem luminosa.
Ele reconheceu a glória majestosa de Deus em Jesus, mesmo sem ter visto a transfiguração no monte. Para ele, o milagre em sua própria pele era prova suficiente de que o céu havia visitado a terra. Jesus, então, faz uma pergunta que ecoa como um lamento sobre a ingratidão humana. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lucas 17, 17, 18. Jesus não precisava do agradecimento para si, mas ele sabia que os 9 receberam apenas a cura do corpo, enquanto o samaritano recebeu algo muito maior. Ele disse ao homem: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." Esta distinção é crucial para o seu canal, Caminhos da Fé. Ser limpo é um milagre biológico. Ser salvo é um milagre eterno. O samaritano não apenas recuperou a saúde, ele encontrou o rei. A glória que Moisés e Elias discutiram no monte, a redenção da humanidade, estava se manifestando ali, na poeira do caminho, através de um homem que sabia dizer obrigado. A harmonia da criação é restaurada quando o homem reconhece sua dependência de Deus. Jesus continua sua marcha. Ele não se detém nos aplausos, nem se abate com a ingratidão. Sua face está "setted like a flint", firme como uma rocha, em direção a Jerusalém. Ele sabe que a lepra do pecado é muito mais profunda do que a lepra da pele, e o preço para curar essa lepra maior exigiria que sua própria carne fosse rasgada. Após a cura dos leprosos, os fariseus, irritados com a fama crescente de Jesus, aproximam-se com uma pergunta capciosa: quando virá o reino de Deus? Eles esperavam uma resposta política, um exército ou um sinal catastrófico nos céus. Mas Jesus responde com algo que confunde a lógica humana até os dias de hoje. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O que Jesus quis dizer com a afirmação de que o reino está dentro de vós? Como um reino majestoso e grandioso pode estar escondido e ser invisível aos olhos dos sábios? E qual é o aviso terrível que Jesus dá logo em seguida sobre os dias do Filho do Homem, comparando o futuro com os dias de Noé e de Ló? O mistério da vinda do rei estava prestes a revelar uma face de julgamento que ninguém esperava. Para compreendermos o mistério do Monte da Transfiguração, precisamos primeiro questionar o silêncio de Jesus sobre os outros 9 apóstolos. Por que levar apenas Pedro, Tiago e João? Por que criar essa distinção no grupo? O mistério começa na anatomia dessa escolha. Jesus não estava selecionando favoritos, mas sim preparando testemunhas para as diferentes faces da glória e da dor. Pedro representava a confissão, a rocha, Tiago representava o martírio, o primeiro a morrer, e João representava o amor revelado, o último a partir. Eles eram o suporte humano necessário para que a glória não consumisse a atmosfera da terra. Muitos se perguntam: o que aconteceu no topo daquele monte que não foi escrito? A Bíblia nos dá os versículos, mas o mistério habita no que os discípulos sentiram. Imagine a pressão espiritual de estar em um lugar onde o céu e a terra se beijam. O ar no Tabor não era apenas oxigênio, era saturado pela Shequina. Teólogos sugerem que naquele momento o corpo de Jesus não mudou de forma, mas sim que o véu dos olhos dos discípulos foi retirado. A transfiguração não foi uma alteração em Cristo, mas uma revelação de quem ele sempre foi desde antes da fundação do mundo. Diz a Escritura em 2 Pedro 1, 16, 17, onde Pedro, anos depois, ainda sob o impacto desse mistério, escreve: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Pedro usa a palavra grega epoptai, que significa testemunhas oculares de um mistério iniciático. Eles viram algo que a linguagem humana falha em descrever. A harmonia majestosa daquela cena era um vislumbre do 8º dia da criação, o dia da eternidade. O mistério se aprofunda quando olhamos para a altitude. Por que um alto monte? Na simbologia bíblica, a montanha é o lugar onde o homem se torna pequeno e Deus se torna próximo. O Tabor é o anti-Sinai. No Sinai, o povo temia e ficava longe.
No Tabor, os discípulos, embora aterrorizados, desejavam ficar. A lei que antes era gravada em pedras frias, agora estava viva, pulsante e gloriosa na face de Jesus. A harmonia da transfiguração reside no fato de que o Deus, que é fogo consumidor, tornou-se uma luz que aquece e ilumina, sem destruir a fragilidade de seus seguidores. Mas há um segredo guardado nas dobras do tempo, o que Pedro, Tiago e João conversaram entre si naquelas 6 noites que antecederam a subida. Eles sentiam que algo estava para romper. O mistério da transfiguração nos ensina que Deus não revela sua glória no barulho da planície, mas no sacrifício da subida. Para ver o que eles viram, é preciso deixar para trás o conforto do vale. Mas o maior enigma não é a luz, mas os visitantes. Por que Moisés e Elias? O que os conectava a Jesus de uma forma tão íntima que eles pareciam velhos amigos compartilhando um segredo de estado cósmico? Por que um homem que nunca morreu, Elias, e um homem que foi enterrado pelo próprio Deus, Moisés, foram os únicos autorizados a escoltar o Messias nesse momento? O que eles entregaram a Jesus no topo da montanha que mudaria o destino de toda a raça humana? O encontro no Monte da Transfiguração é o ponto de convergência de toda a história bíblica. Imaginem a grandiosidade majestosa desse conclave espiritual. De um lado, Moisés, o homem que viu as costas de Deus no Sinai e cujo rosto brilhava tanto que os homens não podiam olhar. Do outro, Elias, o profeta do fogo que subiu aos céus em um redemoinho. No centro, Jesus, a luz que originou ambos. Este é o mistério da unidade inquebrável. Por que esses dois? Moisés representa a lei. Ele é aquele que trouxe os mandamentos, aquele que estabeleceu os ritos e sacrifícios. Elias representa os profetas. Ele é a voz que clama pelo arrependimento, o fogo que purifica a nação. Ao aparecerem com Jesus, o mistério revela uma verdade impactante. Jesus não veio para anular o passado, mas para ser o seu cumprimento perfeito. A lei e os profetas não estavam lá para dar ordens a Jesus, mas para prestar contas e passar o bastão. Há um detalhe grandioso em Lucas 9:31, que diz que eles falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. O termo grego usado para partida é êxodos. Aqui reside um segredo teológico profundo. Moisés liderou o êxodo do Egito. Elias liderou um êxodo da idolatria para a adoração ao verdadeiro Deus. Mas Jesus estava ali para liderar o êxodo final, a saída da humanidade da escravidão, do pecado e da morte. O mistério é que a glória do Tabor era o combustível para o sofrimento do Calvário. Eles falavam sobre a cruz como se fosse o trono mais glorioso do universo. Imagine a harmonia celestial dessa conversa. Moisés, que morreu antes de entrar na Terra Prometida, agora estava nela, pisando o solo sagrado ao lado do verdadeiro Josué, Jesus. Elias, que lutou contra reis ímpios, agora via o Rei dos Reis preparar-se para a vitória definitiva. Eles eram as duas testemunhas da eternidade, validando o sacrifício do Cordeiro. O mistério da transfiguração nos mostra que o céu está muito mais interessado na nossa redenção do que no nosso conforto momentâneo. Os discípulos assistiam a isso como quem olha, através de uma fechadura, para dentro da sala do trono. O impacto visual era de uma grandiosidade insuportável. A luz de Jesus era tão pura que as roupas de Moisés e Elias pareciam sombras perto dele. Era a confirmação de que, embora os profetas fossem grandes, Jesus é a palavra final. A harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento foi selada ali, entre as rochas e a luz. Mas, subitamente, algo interrompeu essa reunião de gigantes. Uma nuvem luminosa, que os antigos chamavam de Anã, a nuvem que não traz escuridão, mas uma claridade de outro mundo, desceu sobre eles. Por que a voz do Pai não falou com Moisés ou Elias, mas apenas sobre Jesus? E qual é o segredo contido na ordem final de Deus Pai? A Ele ouvir. O que acontece com a alma humana quando a voz do Criador do Universo ecoa dentro dos nossos ouvidos? O mistério final está prestes a ser revelado na mensagem que Jesus deixou para você, que assista a esta narrativa. Queridos amigos do Caminhos da Fé, chegamos ao pé da montanha, mas o mistério da transfiguração não ficou guardado no passado,
entre as pedras do Monte Tabor. Ele ecoa hoje, agora, neste exato momento, dentro da sua alma. A transfiguração de Jesus é a prova majestosa de que este mundo que vemos, tocamos e sofremos não é a realidade final. Existe uma glória, uma harmonia e uma luz que estão apenas a um véu de distância de nós. Muitas vezes, você se sente como os discípulos no vale, cercado por clamores, por doenças, por dúvidas e por uma sensação de impotência. Você olha para as montanhas da sua vida e elas parecem intransponíveis. Mas a mensagem impactante da transfiguração é que Jesus quer levar você para o alto. Ele não quer que você viva apenas na planície da sobrevivência. Ele quer que você veja a vida através da ótica da eternidade. A voz do Pai que ecoou da nuvem luminosa dizendo: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." É a bússola para o seu deserto. No meio do barulho do mundo, das vozes da ansiedade, das cobranças e dos medos, existe uma voz de harmonia absoluta que chama pelo seu nome. Ouvir a Jesus não é apenas um ato religioso, é uma experiência de transfiguração pessoal. Quando você ouve a voz dele, o seu eu escuro começa a resplandecer. As suas feridas começam a brilhar com a luz da cura. Os seus lutos se transformam em esperança. Sinta agora a emoção deste encontro. Imagine Jesus tocando os seus ombros, assim como tocou os de Pedro, Tiago e João quando eles estavam caídos de medo. Sinta o calor daquela mão que sustenta as estrelas, mas que também limpa as suas lágrimas. Ele diz a você hoje: levanta-te e não tenhas medo. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo das sombras do vale, pois você já viu a luz do monte. A transfiguração é o lembrete grandioso de que o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Moisés e Elias apareceram para nos dizer que ninguém que confia em Deus é esquecido pelo tempo. O Deus que cuidou deles cuidará de você. A harmonia que eles experimentaram no topo do monte é a paz que Jesus quer derramar sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre o seu canal de fé. Que esta narrativa majestosa não seja apenas um vídeo no seu canal, mas um altar no seu coração. Que cada vez que você olhar para a escuridão da noite, você se lembre que Jesus é o sol que nunca se põe. O mistério da transfiguração é, em última análise, o mistério do amor de Deus por você. Um amor tão grande que rasgou o céu para lhe mostrar que você foi feito para a luz. Vá agora com essa força. Desça do monte, mas leve a luz com você. Seja o reflexo da transfiguração no meio de um mundo que precisa de esperança. Porque assim como Jesus, você também passará pelo seu próprio êxodo. Mas o destino final não é a sepultura. É a glória eterna nos braços do Pai.